Oi, gente. Boa tarde. Estamos aí ao vivo para mais uma live do coletivo Pandora Ecofeminista. Hoje nós vamos receber a professora Elaine de Azevedo para conversar com a gente sobre alimentação, né? Alimentação saudável para quê e para quem? Boa tarde. Boa tarde, Pamela, tudo bem? Tudo bem? Tudo certo. Professora Elaine, seja bem-vinda. Queria já de antemão te agradecer a generosidade por ter aceito esse convite de conversar com a gente, né? E vamos iniciar logo, porque assim a gente tem muitas perguntas e a gente só tem 1 hora de live, então vamos Tá bem. concentrar. Só antes de começar, eu vou apresentar, então, caso alguém que esteja acompanhando não conheça a professora Elaine. A professora Elaine é nutricionista e socióloga da alimentação, né? Professora PhD de Sociologia na Universidade Federal do Espírito Santo. Ela é autora também do livro Alimentos Orgânicos e do podcast Panela de Impressão, que quem não escutou ainda, né, vai correndo lá, que é excelente, muito bom. As meninas do grupo de estudos, inclusive, ouviram teus podcasts, né, Elaine? E aí as Uhum. perguntas, então, como eu estava explicando antes, as perguntas da live são a partir dessa escuta dos podcasts mesmo. Então vamos Então começar, vamos né? começar. Estou muito feliz de estar aqui também, já quero agradecer o convite, né? É um prazer falar com mulheres sempre, né? E nesse ativismo que nos move tanto, né? Alimentares, né? Então vamos lá, estou à disposição. A primeira pergunta, então, Elaine, é em relação a esse debate sobre veganismo e vegetarianismo, principalmente com as pessoas que estão fora do nosso círculo, ou fora da nossa bolha, né? Vamos dizer, a gente chama Uhum. da bolha verde do veganismo e do vegetarianismo. Então, uma das meninas formulou a pergunta querendo saber como a gente se aproximar, né? Como aproximar, provocar uma reflexão sobre o consumo de carne de uma forma menos rebuscada, menos científica e menos acadêmica, né? E a partir disso, se tu acredita que nesse contexto há um papel da mídia, ou se o papel da mídia é importante para a manutenção e legitimação do consumo de carne como algo essencial para a vida humana. Uhum. Então, bom, essa pergunta foca muito em ampliar o debate. Ela é mais fácil de responder. Porque a gente já vem fazendo isso de alguma maneira, né? A gente está usando as mídias da internet mais populares, o Facebook, o Instagram, o podcast, né? Apesar de que a internet ainda não é acessível a todos os brasileiros, quer dizer, a gente ainda tem 1/4 da população que não tem acesso a ela, eu acho que a discussão está se ampliando, né? A gente está em revistas populares com essa discussão. Aqui na Rua de São Paulo tem o ativismo corpo a corpo, na Paulista, né? Há mais de 200 documentários que discutem o ativismo vegetariano, vegano, quer dizer, nunca teve tanta informação. Também tem os jornais, a gente já viu até novela que tinha um personagem vegano. Quer dizer, eu acredito sim nas mídias, né? E sempre no plural, assim como eu acredito nas ciências, que também devem ser um plural, né? A única questão é que a gente tem que estar atenta, né? Que interesse que está por trás delas, né? Precisamos estar realmente muito conscientes disso. Agora, com relação a essa questão da academia, né, que você fala do vegetarianismo rebuscado e cientificista, eu acho que a academia não está tão antenada dentro quanto está acontecendo o movimento fora. É triste falar isso, a gente tem que falar baixo, né, porque a universidade pública corre um grande perigo, mas a universidade ela tem se mantido muito afastada do debate. Né? A academia está fragilizada com relação à realidade onde ela está inserida. Né? O curso de nutrição, por exemplo, não tem uma disciplina obrigatória que discuta ativismo alimentar, que discuta outras racionalidades alimentares. Né? E se tem essa discussão, ela é trazida como aula especial para professores simpatizantes, que estão engajados na proposta, né? Então, eu não tenho dúvida que ainda a gente precisa de mais sensibilização, mas nunca se falou tanto sobre vegetarianismo e veganismo, né? O meu próprio podcast, essa tentativa de cursos online, são passos nessa direção, para democratizar conhecimentos sobre, no meu caso, sociologia da alimentação, a minha discussão, o meu ativismo do familiar orgânico, né?
Mesmo que a gente saiba que a linguagem do podcast, por exemplo, ainda precisa ser mais acessível, né? Mas é bom também lembrar, né, que não são as pessoas, os alunos que têm que se aproximar do nosso léxico, da nossa fala. Somos nós que temos que, né, como educadores, buscar formas de se comunicar com o povo, falar a língua do povo. É um desafio de todo professor. O Paulo Freire, né, sempre ajuda a gente a pensar muito sobre isso, né? O que faz sentido para cada grupo. Então, o nosso modo de ensinar tem que se ajustar para essas realidades sociais e culturais que estão afastadas da discussão. Então, respondendo a tua pergunta, assim, centralmente, tem muitos espaços para serem tomados. Um deles é junto às massas, né? Ao povo comum, ao povo que não tem acesso a essa informação que é elitizada, né? As comunidades, ao trabalhador. Deselitizar o veganismo é uma tarefa, né? A gente pode falar disso mais adiante. Eu acho também que a gente precisa falar das novas gerações, né? Elas são sensíveis, as crianças, ao veganismo, ao cuidado dos animais. Então, o ensino fundamental e médio ainda é um espaço também a ser conquistado, né? A gente precisa também de mais professores comprometidos com essa causa. E também acho que os eventos culturais que envolvam jovens, né? Shows, paradas, festival de cultura vegana, quer dizer, usar esses espaços que se discute música, cultura, etc., para discutir veganismo, né? Então, eu acho que vocês já fazem isso, eu não acompanho muito, mas essas associações vegetarianas se juntando a coletivos, associações maiores, ONGs, precisam se juntar, né? E acho que isso é realmente um modo de mobilizar novas ações, né? Muitas pessoas juntas vão pensar melhor do que 2 ou 3, né? Então, a gente tem que se aglomerar de novo depois da pandemia, né? Com certeza, com pessoas que pensam, né, ou têm ideais parecidos com os nossos, para se fortalecer, né, Elaine? Se a gente ficar sozinha ali. Até porque essa pergunta, ela foi feita por uma pessoa num contexto assim, mais... na academia, eu penso que pode ser de uma forma, até porque existe uma relação, querendo ou não, hierárquica ali entre professor e aluno, né? Mas e na família? Como faz, né? Acho que a pergunta, como eu conheço a mulher que fez a pergunta, eu repasso, assim. Ela parou de comer carne faz pouco tempo e ela voltou para a casa da família no interior, então, né? E a gente sabe que, como tu bem fala no podcast, a alimentação, ela tá ligada aos afetos também. Então, como voltar sem causar essa quebra, né? Sem conseguir fazer essas pessoas entenderem a tua opção também e a tua luta e todas as conexões que tu fez para chegar até nessa decisão de não comer carne, né? Então, eu acho que, assim, nesse sentido, né, não tem como evitar a ruptura. Ela vai existir. Assim como tu pensa diferente sobre como tu ama, da geração que tu veio, muitas vezes essa lacuna entre gerações, né, ela acontece. Ela não precisa ser agressiva, não precisa ser impositiva, não é todo mundo que vai virar vegano na família. Mas, assim, eu acho que as pessoas podem... É uma grande oportunidade de uma família de entender que o veganismo basicamente é só sem carne. Tem muitas outras coisas para comer. Agora, quando tu entra numa família que tu não tem nada para comer além de carne, quem está comendo errado, muito errado essa família. Porque tu deveria ser capaz de sentar numa mesa e não comer a carne. Né? Agora, quando bota carne no feijão, quando tempera salada com bacon, quando coloca na farofa, aí tu tem que começar a pensar, a mostrar esses caminhos e a discutir saúde, respeito. Eu também sou parte da família, essa é a minha opção. São assim, se a gente não entrar com os 2 pés batendo de frente, acho que tem muita coisa para ganhar, muita coisa para, né? Aprender, você vai começar a cozinhar. Quer dizer, se tu também não está comendo o que precisa, tu vai voltar, entrar na cozinha e aumentar o cardápio vegetariano para que a família inteira perceba que é possível comer, né? Esse é um caminho, né? Sim, por isso que eu sempre digo que não tem como separar o teu veganismo, o teu vegetarianismo, o nosso corpo. Nós somos seres políticos, né? Então não tem como não causar esse desconforto. A nossa própria presença vai causar, né?
E eu acho que tem que ter a conversa. Não deve ser um desconforto você ser diferente, comer diferente, amar diferente, ter premissas políticas diferentes. Aí fica mais difícil, né? Não é tão simples, a gente sabe. Mas é preciso que a gente entenda que essa família também foi uma opção, apesar que a gente achar que não é, né? Mas é uma opção. E acho que a gente pode, sim, fazer isso com um pouquinho mais de carinho, com um pouquinho mais de atenção, né? Para que as pessoas possam ser sensibilizadas positivamente pela tua escolha, e não como uma escolha que implica agressividade, que implica em ruptura de relações. Eu acho muito difícil a gente pensar que não pode se relacionar com alguém porque a gente come diferente. Isso, para mim, é inadmissível. Com certeza, concordo contigo. E a partir disso, Elane, vem aquela pergunta de R$ 1 milhão, né? Que eu sempre brinco, que é, então, como a gente mudar essa ideia, né? Esse senso comum, essa perspectiva de que o veganismo é algo elitista, de que o veganismo é algo inacessível. Uhum. Então, eu acho que é isso. A gente vai precisar falar mais sobre isso. Esse ativismo implica em falar, em entrar em todas as possibilidades que estão abertas para ouvir ou não. E tem uma questão, a gente precisa se aproximar das chamadas das massas mesmo. A gente precisa sair dessa ideia de que vai falar para os nossos pares, né? Como a gente já viu, muitos recursos da mídia estão utilizando isso, né? Por exemplo, o vegano periférico, ele está usando o Instagram para mostrar que ele não é elitista, que não é só comer quia, ou leite de amêndoas, né? Ou quinoa. O que é o vegetarianismo? Esses recursos midiáticos podem ajudar. É um foco importante para o movimento, né? Até porque a proteína animal é cara. E o vegetarianismo agora vai ter uma função socioeconômica nesses árduos tempos que estão chegando de fome, que virão de fome, de insegurança. Então é um momento doloroso, mas ele é precioso e oportuno para falar do veganismo, do vegetarianismo, da dieta à base de plantas, da autonomia alimentar, das hortas comunitárias, entre a população carente, porque não vai ter grana para comprar alimentos com proteína animal, né? Porque são modos concretos, isso é um modo concreto de atingir segurança alimentar nas adversidades, né? Então, eu acho que tem que se juntar, né? Também com o MST, MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores, organizações independentes como vocês, como todas as uniões que estão na rua, nas comunidades. Então, o movimento vegetariano precisa ir para a comunidade, precisa ir para o SUS, né? Eu não acompanho todas as ações do movimento vegano, mas quando eu, por exemplo, dava aula na naturologia em Florianópolis, a naturologia atendia em postos de saúde supereletizados da própria universidade, eu dizia, isso aqui só vai funcionar quando o povo entendeu o que é uma massagem, o que é uma hidroterapia, uma geoterapia. Quer dizer, lentamente a gente tem hoje a Política Nacional de Práticas Integrativas Alimentares. O SUS é um espaço importantíssimo para falar. Está falando de hortas, está falando de práticas integrativas, está falando de medicina Ayurveda, né? Por que não está falando, né? Por que não falar também de veganismo? Tem que se aproximar dali com propostas concretas. E o SUS é nosso, tem que lembrar disso. É possível chegar nele, bater na porta e dizer, posso fazer alguma coisa aqui dentro? Eu acho um espaço importante, né? Então, a gente já citou aí ao longo da live a importância da gente ocupar esses espaços nas escolas, e aí também eu ressalto a necessidade de uma formação de professores para isso, né? De repente a gente tem professores vegetarianos e veganos, mas que não estão instrumentalizados a trazer isso para a sala de aula, né? E tudo mais. E agora a Elaine cita o SUS também, então, como uma possibilidade da gente, aos poucos, ir ampliando, né, o alcance para as outras populações. E tem uma série de perfis, né, Elaine? Tu citou vegano periférico. A gente já conversou aqui com a Carla Candace, que é do perfil do Vegana Sem Grana, que é uma mulher maravilhosa também, que no perfil trabalha com a ideia de um veganismo acessível. Então tem muita gente boa, né, na internet já dando esse exemplo. Mas vamos seguir aqui. Elaine, eu vou te pedir licença para ir lendo aqui, que são muitas perguntas, daí só para eu não me perder. Okay. O que se vê atualmente em relação à publicidade e a conscientização sobre as questões ambientais, ela está muito mais focada em comportamentos individuais, né, nessa lógica bem liberal mesmo,
de que a gente tem que economizar água do banho, de que a gente não pode pegar sacolinha no supermercado, né? Essas pequenas ações. E a questão central, né, do agronegócio, das grandes corporações, ela me parece que continua invisível. Então, por que ninguém menciona a carne e o impacto da sua produção e do seu consumo no meio ambiente? Então, eu tenho um artigo no Le Monde, né, que chama Sobre Vacas e Canudinhos, o nome dele, desse artigo. Está publicado 5 páginas junto com o Ravi Souza, né, que escreveu uma tese, na verdade, uma dissertação sobre veganismo, o vegetarianismo ambiental. E esse texto fala sobre a relevância. Porque, para mim, isso faz parte de uma atitude que é também muito, né, parte da nossa cultura, que é sempre olhar para a ponta do iceberg, em vez de olhar para a sua real dimensão e profundidade. É uma tendência cultural que a gente faz em várias instâncias. A gente é levado a pensar e agir superficialmente. Isso é uma questão assim, do que a gente gosta ou deseja tornar relevante. Né? Faz parte de uma visão também cartesiana, que implica em nos retirar da responsabilidade. A gente fala, o rio está sujo, e essa estrada é cheia de curva, é perigosa, o glúten é alergênico. Não é assim. Nós sujamos o rio, a estrada é perigosa se a gente entrar por ela 110 km por hora, não caminhando, e o glúten, o trigo, foi modificado pelos interesses do sistema agroalimentar. A gente come em excesso, ingerimos demais, de baixa qualidade, então ele não é alergênico. A gente precisa pensar sobre a ação humana e sobre responsabilização. Agora, isso é um modo culturalmente enraizado, né? Então vai precisar de tempo para ser desconstruído. Retirar a carne da dieta ou qualquer mudança alimentar estrutural não é tirar algum alimento, são mudanças estruturais porque envolvem muitos determinantes, né? Econômicos, envolve simbolismo alimentar, envolve todo um quadro que a gente precisa discutir a partir das ciências humanas e sociais. Então, na universidade tem que estudar isso, porque senão o nutricionista, o médico, o biólogo não consegue. E sabemos, por exemplo, né, que a razão, o saber intelectual por si não implica necessariamente mudança. Né? Você saber o que o açúcar faz mal, que a pecuária causa problemas ambientais, no momento de comer, o instinto, o hábito, o status, a cultura alimentar interfere. Então, saber disso ainda é muito importante. Né? E tem algumas maneiras de agir sobre isso. Mas tem que tomar consciência que a gente pensa assim. Então, antes de falar sobre vamos tirar a carne, tem que pensar, olha como a gente está pensando superficialmente em vários aspectos. Né? E isso é um modo de pensar que precisa mudar. Olhar para a ponta do iceberg. Né? Então, não é só no vegetarianismo que tem essa relação. Né? Sim, sim. Tem uma pergunta aqui que eu acho bem interessante, que é a pessoa que fez a pergunta diz: eu tenho a impressão que a gente está no momento de ampliação da consciência, né? Na maneira como a gente se alimenta, dos efeitos que estão encadeados com tudo isso, com as nossas escolhas de consumo também, né? De pensar nessa cadeia do alimento, né? Todo esse caminho que o alimento faz antes de chegar até o nosso prato. Então, realmente dá a impressão que a gente tem pessoas já pensando sobre isso. E aí a pergunta é, queria saber se você pensa que algo realmente está melhorando. Então, como eu falei acima, claramente a gente nunca falou tanto do vegetarianismo. Né? A gente não ignora mais a relação entre mudança climática e impactos ambientais e veganismo, que ganharam essa dimensão. A gente está vivendo essa pandemia maior do século, que está sendo alardeada pelos cientistas e se relaciona com o sistema carne. A gente conhece as controvérsias da ciência, aprende a questionar a própria ciência, que foi a maior legitimadora de verdades, que hoje é questionada e relaciona ela a erros alimentares. Né? Então, a gente está inserindo no conceito de alimento saudável dimensões sociais, dimensões culturais, dimensões éticas. Né? E isso também não acontecia. Então, a gente está percebendo que existe uma ideologia do cuidado, que está confrontando a ideologia da exploração de outros reinos. Isso a gente não falava sobre isso. Né? A gente está discutindo e está sentindo a finitude dos recursos naturais, o antropoceno, e tudo isso, é claro, interfere nas nossas escolhas alimentares. Né? E as nossas verdades, as nossas referências, os nossos valores vão mudando.
sempre mudaram em diferentes momentos da humanidade, porque elas são construções sociais e são flexíveis. Eu não sei dizer se o mundo, né, do antropocentrismo, esse mundo vai cair, porque a gente é muito eficiente em criar novas ilusões, né? E estratégias de anestesia, para a gente não se responsabilizar frente aos nossos atos. Mas certamente a gente nunca teve um momento tão propício para emergir novos valores de civilidade com relação aos outros reinos, né? E consciência ambiental. Agora resta saber quem é que vai assumir isso e quem é que vai continuar na racionalidade moderna, que implica essa separação ambiciosa entre sociedade e natureza, uma ruptura com as premissas da tradição, e também quem vai permanecer vivo para isso, né, antes dos mares subirem, porque não tem muito tempo agora. Mas, como eu falei, são mudanças que exigem tempo, que exigem paciência, né? Por exemplo, eu tenho um exemplo bem emblemático. O primeiro projeto do divórcio foi apresentado no Parlamento do Brasil em 1893. Somente em 1997 sancionou-se a lei do divórcio, quer dizer, demorou 84 anos. E o preconceito ainda existe. Ainda tem hoje mulheres que vivem uma relação tóxica porque têm vergonha, ou são ameaçadas, ou não têm segurança financeira. Né? O divórcio não é uma simples lei. Ela implica em questões econômicas, interesses patriarcais, para além do conservadorismo, da influência da religião. Então, é preciso relembrar que o que a gente está pleiteando são mudanças muito fortes que envolvem interesses econômicos e corporativos e sistemas sociais, como, por exemplo, até o patriarcalismo. Então, essas mudanças estruturais são lentas, e são mais lentas ainda em sociedades nas quais os direitos básicos de sobrevivência não são garantidos. Como é que você vai pensar no verde se você está no vermelho? Aquela clássica frase. Como é que uma população pode pensar em veganismo se não chegou a comer frango uma vez na semana? Né? Então, a gente não vai mudar de um dia para o outro, porque a gente vive uma modernidade parcial, a gente não chegou ainda nela plenamente, de direitos para todos. Então, eu sou ativista dos orgânicos no Brasil, escrevo há 30 anos, né? Já escrevi esse livro que você falou em 2003, e ainda tem 1% de terras orgânicas agriculturáveis no Brasil. 25% da renda vai para o orgânico só. Então, para trabalhar essas mudanças, ativistas, é preciso trabalhar no âmbito da utopia. Você tem que entender isso. Ou seja, fazer o ativismo sem pensar no resultado a curto prazo. E essa é a qualidade mais importante do ativismo, que é o otimismo. Mas, como fala o Gramsci, não é um otimismo tolo, é um pessimismo no pensamento, mas é um otimismo na ação. Eu tenho falado essa frase em 200 lives, né? Quem acompanha todas já fala, está ficando caduca. Mas é isso que a gente precisa se contaminar com isso. Não tem mudança estrutural rápida, né? Não vai acontecer rápido, mas o momento nunca foi tão propício, né? Assim, ao mesmo tempo que cresce esse movimento, cresce a luz, cresce também as trevas. Sim, com certeza. E acho que quem trabalha com ativismo de qualquer tipo, né, Elaine, eu sempre converso com o meu irmão, ele também trabalha com patrimônio histórico, né, que é outro tipo de ativismo que a gente nunca vai ver o fim dessa guerra. A gente pode ganhar as batalhas, né? Algumas batalhas a gente vai vencer, mas o fim da guerra a gente não vai estar aqui para ver, né? Então, essa mudança é muito lenta mesmo, como tu bem colocou, né? É o conceito mas da não utopia, é né? Que vai deixar de Exatamente. Especialmente porque o conceito da utopia, que eu também tenho falado bastante, ele implica em a utopia te faz caminhar. E a vida é um caminhar, a gente está aqui para caminhar, não para estacionar. Não é exatamente para chegar num lugar, a gente está aqui para caminhar. Isso é importante entender como ativista, senão a gente se frustra, a gente se angustia e ninguém faz nada. Mas certamente é um cultivar que vai florescer. Só que a gente não tem que pensar na flor, tem que pensar no cultivo, né? E isso eu acho que precisamos se contaminar com utopia. E utopia é exatamente isso. Não é um impossível, é simplesmente algo tão que a gente não tem também, né, capacidade de abarcar isso, né? E como diz o Galeano, né? A utopia está lá para que a gente continue caminhando, para que a gente não retroceda, que a gente siga buscando aquilo que a gente acredita, né? Bueno, vou passar para a próxima pergunta aqui. Parece que na mesma medida em que avançamos, nós também retrocedemos.
como nós podemos nos tornar ainda mais ativas na conscientização? Sei que algumas pessoas não se interessam por essas questões, né? Mas como nos aproximarmos das pessoas que se interessam, mas não têm um norte para começar? Uhum. Então, a primeira pergunta foi mais fácil, porque é como ampliar o debate. Agora, essa é sobre conversão, né? Então, ela é mais longa. Então, primeiro, sobre o avançar e retroceder. Só para a gente lembrar, gente, a gente tem a tendência de pensar que a história é um processo evolutivo. O Marx também achava isso, ele era um otimista. Mas não é assim, né? A história é um pêndulo, e é um pêndulo muito surpreendente, né? Como a gente tem visto. Né? Então, quem viveu 14 anos de uma vivência, de um tipo de Estado no Brasil, está vivenciando alguma coisa que muitas pessoas já conhecem. Não que a gente deseje retrocessos, mas a história é um pêndulo. Né? Agora, como ficar mais ativo? Como trazer mais adeptos para as nossas causas tão nobres? E quem tem o maior know-how disso são as igrejas. Né? Uma das estratégias das igrejas é abordar o indivíduo na crise. Então, ela vai nas prisões, ela vai na comunidade, ela vai nos enterros, nos hospitais, junto aos usuários de drogas. A gente está em crise, gente. O vegetarianismo promete alimentar pessoas com um custo mais baixo, então vamos pensar nisso. Como trazer mais pessoas? Indo até elas. Não pense que elas vão vir, mas indo até elas a partir das necessidades delas. Eu vou explicar uma coisa. Na nutrição, a gente tem na saúde pública, né? Os nutricionistas, quando eu fui dar aula, eles tinham uma ideia o seguinte: o que é saúde pública? Quando eu cheguei para dar aula, a gente já sabe que essa comunidade tal, ela tem hipertensão. Então, a gente sabe o que tem que dizer para eles, porque a gente é especialista. Então, a gente bota o jaleco branco, chega na comunidade e vai dar palestra sobre hipertensão, que ninguém vai para assistir a palestra, ninguém faz a tal da dieta. Aí, eu cheguei lá e falei, gente, não é assim. Primeira coisa, a gente tira o jaleco. A gente entra como seres humanos para conhecer as pessoas e ouvir o que elas querem. E às vezes o que a gente ouve é que as mães estão tensas porque não tem uma pracinha para os filhos que estão usando crack na comunidade, por exemplo. Então o que elas querem é uma pracinha. Quem perguntou para elas que elas querem tirar mais alguma coisa da dieta, o sal, a gordura? Elas querem uma pracinha. E é por isso que elas estão com a pressão alta. Então, é preciso saber ouvir. Isso aqui, esse é um exemplo para te falar, que é preciso criar um ambiente, primeiro, de confiança para os participantes. Depois faz a proposta. A igreja vai para o indivíduo, oferece emprego, apoio emocional, dinheiro, amigos, ombro para chorar, depois ela oferece Jesus. Sair da nossa zona de conforto também, é preciso acabar com esse ativismo de sofá só, né? Que eu falei, tem que ir para a rua, tem que ir para o SUS, tem que desligar dessas tecnologias digitais que, na verdade, elas nos paralisam mais do que a gente acha. Elas são importantes, mas tem que também aprender a silenciar, a caminhar, como diz o Davi Le Breton, caminhar em direção ao povo, né? Para promover uma resistência a esse capitalismo da vigilância. Então, a gente precisa sair do campus na universidade e voltar para o campo que a gente perdeu e entrou a igreja. Agora, o maior desafio é como identificar essas pessoas que desejam. Eu tendo assim a pensar que quem realmente deseja, vem. Busca, encontra, né? Tem um momento do clique, a gente sabe disso. A gente escuta, mas o teu clique é individual. Né? A gente ouviu, leu, viu o filme, acompanhou, mas de repente acontece um processo que é absolutamente individual. Ninguém faz o passarinho voar mostrando as asas. Ele tem que bater, ele tem que dar impulso, né? De novo, aí a gente precisa estar tranquilo nesse ativismo. Ele tem que ser prazeroso. Mas também tem, como a gente já falou isso, de juntar com pessoas afins. Outra questão importante é encontrar lideranças e influenciadores que possam fazer a mudança. Pessoas que têm um impacto positivo. As igrejas sempre têm um líder carismático e ele é bem sucedido. Olha a Bela Gil e os orgânicos. O que eu faço em 30 anos, a Bela Gil faz né? Porque ela tem charme, influência, inteligência também, né? É difícil se identificar com uma vegana, uma feminista, uma ambientalista amargurada, irônica, que culpabiliza as ações de quem polui, de quem come carne, afasta em vez de agregar. Ao mesmo tempo, também é necessário convidar para participar quem não vê o tema com tanta relevância. Há uns anos atrás, me chamaram, um congresso brasileiro de vegetarianismo me chamou para falar sobre vegetarianismo.
Em algum momento, tudo certo, vamos falar, eu vi tua face, teus artigos, legal, vamos apresentar essa abordagem. Aí, num determinado momento, um pouquinho antes da gente fechar a participação, eles perguntaram se eu era vegana, e eu disse que não. E aí eles falaram, a gente só admite palestrantes não vegetarianos. Então, me parece que esse é um exemplo de que é conversão para convertidos. A gente tem que chamar a diversidade também, a gente tem que chamar os nossos iguais para fortalecer, mas tem que ouvir os diferentes, dar responsabilidade e voz para os não convertidos, né? E juntar, como as igrejas fazem, positivamente o grupo. Agora, quem quer se aproximar num grupo que só mete o pau, que só critica? O grupo tem que ser harmônico, o grupo tem que ser, né, caloroso. A igreja, de novo, para não perder as forças. Né? Então, esses conceitos de zonas autônomas temporárias, né, de comunidades, ocupações, cooperativismo, escola, hortas, tribos urbanas, sei lá, movimentos sociais, são todos espaços positivos, né, que a gente vai precisar para não enlouquecer no nosso ativismo e para trazer pessoas para um ambiente harmonioso. Isso é preciso entender. E a gente, não sei se está fazendo muito isso, né? Elaine, que bom que tu tocou nesse assunto, porque esse é um assunto muito importante para nós dentro do coletivo, né? O coletivo, o ecofeminismo, os ecofeminismos não são todos, né, animalistas, não são todos preocupados com o bem-estar animal e muito menos são todos veganos, né? Então, a nossa ideia, inclusive no grupo de estudos, então, essas questões aqui que eu te mandei, que foram elaboradas pelas meninas, várias das meninas que estão participando não são vegetarianas nem veganas, né? E foi muito interessante esse processo delas escutarem o teu podcast. Eu acho que eu te falei isso no e-mail que eu te mandei para te convidar para participar aqui com a gente, que tu consegue falar sobre esse tema de uma maneira imparcial, né? Não tentando pregar alguma verdade, né? Não sendo não afastando as pessoas, né? Muito pelo contrário, trazendo debates ali que vão fazer com que elas se aproximem. Eu tô... Eu vi que tu tinha Voltou. travado. Eu estava fazendo uma ligação que está vindo, deve ser telefônica, e eu tentei passar para o modo avião, e aí deu um... Mas agora tudo bem. Entendi que tem uma pluralidade que nem sempre é muito harmônico. Não é possível ser sempre harmônico, porque tem diferenças. A questão é como lidar com as diferenças, com tolerância, gente. A gente não está falando o tempo inteiro em diversidade, é importante que você me aceite como eu sou. Como é que a gente tem dificuldade de aceitar os outros? Como é que a gente consegue entender que a animosidade só vai criar mais separações que vão ser irreversíveis para provocar mudanças importantes? Né? Então, não é tirar a tua insatisfação frente ao que, né, frente ao, né, a violência que é, muitas vezes, comer carne desse sistema carne. Eu entendo, mas precisa entender que cada um tem um tempo, né? E que esse tempo e esse nível de consciência ele não pode ser exigido para seres humanos de uma maneira uniforme, porque nós não somos homogêneos. É o que a gente não é homogêneo. É o que a diversidade humana não tem. Quer dizer, então é preciso amadurecer nisso, né? É um ativismo imaturo, o ativismo do embate, da porrada, da quebradeira. Eu acho que ele é imaturo. E ele não é muito construtivo, né? A gente olhar para o ser humano na sua complexidade mesmo, né, Elaine? E nos seus processos. Porque é isso, cada pessoa vai ter o seu momento do clique, e o seu clique pode ser de diferentes, né, vindo de diferentes formas, ele pode ser intelectual, ele pode ser pela compaixão, ele pode ser afetivo, ele pode ser a partir da luta, né, ético, político, enfim, a gente não sabe. Nem sempre o clique das pessoas vai ser o mesmo que o meu, né? Eu tenho um amigo estudando o MBL, que é assim, eu não sei como é que ele tem, né, teve estômago para estudar esse movimento, mas ele aprendeu tanta coisa lá. Por exemplo, essas questões da igreja, elas são extremamente importantes para a gente entender como é que ela pensa e para a gente usar e para a gente compreender isso também. Então, se a gente não se dispor a estudar as adversidades respeitosamente, a gente também não tem condições de fazer as mudanças que são importantes. Né? Como é que a gente chega nas pessoas? Né? Tá querendo ter mais seguidores, tá querendo
sensibilizar mais as pessoas, né? Bom, enfim, podemos falar mais também sobre isso daqui a pouco. A gente poderia ficar aqui, porque esse tema me toca profundamente. Não estudei o MBL, mas estudei comentários de leitores na internet, Elaine. Então, é quase a mesma coisa. Vamos seguir aqui, então. Quais os movimentos individuais e coletivos de maior urgência para uma democratização da produção campesina e também da promoção do alimento agroecológico? Então, eu sempre também falo né, quando a gente fala individuais e coletivos, eu falo das microações políticas, né, o que o Guiden chama de política vida, tem vários nomes para essas ações, que são as ações do cotidiano, que implicam em fazer o nosso movimento individual. Comprar dos pequenos, comprar da agricultura familiar, comprar, né, fazer o veganismo acontecer sem sofrimento animal, se engajar nos movimentos de ativismo, plantar em casa, voltar para o campo, cozinhar junto, ensinar nossos filhos a cozinhar, a comer bem, a respeitar o meio rural, a floresta, mudar para a floresta, para os campos, tomar os campos de volta, esse comer saudável é a nossa parte. É um ativismo porque viver é político. Então, em toda a nossa instância de vida existe uma dimensão política. E a outra implica nos espaços formais de política, que é reivindicar direitos, é votar em quem promete fortalecer a agroecologia, a agricultura familiar. Quem está falando de veganismo? Mas cobrar. Qual é o seu deputado, qual é o seu senador que está falando de veganismo? Mas depois de votar, cobrar planos de governo, se manifestar pelos direitos humanos, né? Daqueles que estão se manifestando pelos direitos humanos, pelas políticas públicas de bem-estar social para o animal, para quem produz a comida, né? Se associar a partidos comprometidos com a soberania, né? E segurança alimentar e nutricional, que está discutindo o veganismo, né? Nada de novo, mas permanece o desafio de superar a nossa imobilidade e anestesia. Né? E também já se juntar a movimentos já existentes no Brasil. A gente tem esse monte de associação, de ONG, o MPA, como eu falei, e tem o ISA, Instituto Socioambiental, o Greenpeace, todo mundo está falando coisas que reverberam. Então, aí é fortalecer esses coletivos. Então, né, pensar que todas as ações são políticas. Sempre tem esse âmbito no nosso viver político, né? Certo. Essa pergunta aqui é a minha preferida, eu quero te ouvir muito falar sobre ela. Quando eu procuro informações sobre uma alimentação mais ética, encontro muitas ações sendo realizadas por mulheres, algumas dessas mães. Mas não percebo esse mesmo movimento por parte dos pais, por exemplo, né? Gostaria de te perguntar qual seria o caminho para trazer os homens para essa discussão sobre alimentação, para além do bem-estar físico. Uhum. Então, essa pergunta é sempre feita para as mulheres, né? Como estimular os homens a agir, a se tornar mais atuante? E eu estava numa fala sobre agroecologia outro dia, e era agroecologia e mulheres. Depois que acabou, né, falando das mulheres no campo, as dificuldades, o papel da mulher frente ao machismo e a luta das mulheres, e acabou um homem perguntou no chat: como é que vocês pensam em acabar com o machismo? E aí eu respondi. Ninguém falou nada, mas eu respondi: nada, não pensando em fazer nada. Vocês é que tem que fazer algo. Vocês é que tem que falar, problematizar, exigir, explicar. Exigir, explicar, até resistir remete a nós, mas ações concretas estão na mão dos homens. Eu só digo o seguinte: mulheres, continuem fazendo, continuem se formando, se conscientizando, abrindo caminhos, se agregando. Os homens vão ficar para trás, porque a revolução agroecológica vai ser feminina. Mas não temos tempo de ir atrás buscar nenhum homem mais. Eu tinha um professor de Tai Chi que ele não falava durante a aula inteira. Ele só fazia os movimentos bem lentos e ele não abria a boca, super silencioso. Ele nunca corrigia ninguém também. E aí eu vi o povo, ele fazia assim, o povo fazia assim. Eu dizia: gente, você não corrige? Eu perguntei para ele. Ele falou: não. Eu falei: por quê? Ele falou: eu faço o melhor que posso. Ou seja, quem tem olhos vai ver, seus filhos vão ver pelo exemplo. Mas buscar homens para o ativismo alimentar, para o veganismo, não é a nossa tarefa. Eu vou sim para a rua reivindicar direitos de mulheres, contra a cultura do estupro, a favor de leis e direitos para mulheres. Voto sempre em mulheres, em negras, em indígenas, em agricultores, porque eu acredito que as lideranças mulheres
podem sim mudar muito o quadro. Então, pensem nisso na próxima eleição. Mas ficar catando homem para fazer mudança e lavagem cerebral em homem que foi mal educado ou que não consegue realmente perceber a importância desse movimento, sou a favor do Tinder para homens veganos sensíveis. Já faz um Tinder, já falo para mim. Pergunta quem votou, pergunta se é vegano, pergunta se acredita em agricultura orgânica. Vai encontrar isso, pronto já. Mudar, gente. Faz o exemplo e segue. Senão o desgaste é muito grande. Essa é a minha resposta. Adorei, Elaine. Adorei. Não podia deixar essa pergunta de fora, porque chega de colocar nas costas das mulheres todas as responsabilidades, né? Tá. A gente já tem bastante coisa pesando. Deu, exato, né? A próxima pergunta é sobre qual seria, então, a relação dessas queimadas, né, que aconteceram lá na Amazônia, que agora estão acontecendo no Pantanal também. Inclusive, quem mora aqui no Rio Grande do Sul está sofrendo bastante com a fumaça das queimadas que veio para cá. Né? A gente está dias sem conseguir enxergar a luz do sol aqui por conta disso. Então, qual seria a relação dessas queimadas com o agronegócio e com os nossos hábitos alimentares? É uma relação super íntima, né? Porque eles queimam as florestas. A gente pensa que assim, que é o governo. Ai, que pena que não é o governo, sabe? Eles queimam as florestas, os grileiros e os agroboys, em favor dos interesses das empresas agroalimentares estrangeiras e dos países que, ironicamente, hoje estão boicotando a carne e os nossos produtos brasileiros e gritando lá que a gente está queimando a Amazônia. Alguns. Esses agroboys, apoiados pelo nosso Estado ruralista, estão queimando para abrir pastos, plantar soja, trigo, milho, cana, para fazer ração, exportar alimento para o gado, fazer óleo, farinha e açúcar refinados e oferecer carne de baixa qualidade, alimentos insalubres, ultraprocessados à base de soja, milho, trigo refinado e açúcar, a preços bem baratos, impulsionados por uma mídia e um Estado que é corruptível e sem escrúpulos, preocupados com a herança dos seus descendentes, né? E sem preocupação com a saúde pública. É simples assim. Mas vamos lembrar que quem está por trás das queimadas são, além dos bilionários dos agronegócios e os milionários parlamentares corruptos, eles ganham bastante, mas são os interesses multimilionários das multinacionais que vão vender mais venenos, mais insumos, mais maquinários e mais comidas ultraprocessadas, né? E também os países que estão interessados nessa carne, nesses alimentos brasileiros, são eles que estão por trás. A luta, então, gente, é muito desigual. Né? Alguns poucos brasileiros retirando animais contra as forças de 8 czares da contemporaneidade, que são as 8 empresas agroalimentares mais potentes, é uma luta. Né? Eu tenho que dizer isso porque a gente está focando errado. Né? O Estado ganha o dinheiro dessas empresas, é corrupto. Os agronegócios ganham um pouco, mas quem ganha mesmo é um sistema muito mais acima. É a ponta do iceberg. Com certeza. Até a próxima pergunta. Entender como é que influencia, né? Eles produzem uma comida que vai influenciar, barata, acessível, impulsionada por uma mídia que vai influenciar nos hábitos alimentares, né? Então, tem essa relação. Mas é importante fazer essa fala de quem está realmente por trás das queimadas e da destruição ambiental. Fica tudo muito invisível para a gente, né? Todo esse processo ele é invisibilizado. Quando a pessoa vai fazer a compra da carne, enfim, ou desse alimento, ela não vai pensar sobre tudo isso, né? A gente não é levada a refletir sobre essas coisas, muito pelo contrário. Exatamente. Da mesma forma, acho que os agrotóxicos têm um pouco isso, né? Essa próxima pergunta, ela vai dizer, então, que muitos agricultores, como dos grupos do MST ou do MPA, já se desvincularam, né, dessa ideia de utilizar base química nas suas plantações, mas ainda existe uma parcela de pequenos agricultores que utiliza veneno, né? Então, quais seriam as ações efetivas que a gente pode assumir para pressionar essas grandes corporações ou os governos, né, sobre o uso e a liberação dos agrotóxicos? Qual seria o diálogo que pode ser estabelecido? A gente pode fazer bem pouco.
A gente está fazendo um corpo a corpo, MST, MPA, ONG, consumidores, para converter agricultores familiares e para conscientizar as pessoas. Mas eu só vejo um jeito de acabar com o veneno, aqui e em outros países. É proibir a sua produção. Não existiu ainda nenhum governo nesse país que foi capaz de ir contra o interesse das multinacionais dos venenos desde 1964. Nenhum governo, nem o pretensamente, levemente à esquerda. Todos os presidentes se corromperam e se venderam essas empresas poderosíssimas em trocas da herança dos seus filhos, como eu falo, e de políticas de flexibilização dos venenos. E para serem eleitos nesse frágil contexto de democracia, vão continuar se vendendo. Só entra no Estado, esse Estado de democracia frágil e totalmente ilusória, se eles continuarem se vendendo para essas empresas. Então, hoje, eu só acredito na efetividade de um movimento mundial contra a produção desse veneno nas empresas da China, Israel, Alemanha, Suíça, Estados Unidos. A Organização Mundial da Saúde, os acionistas dessas empresas, os povos dessas nações mais conscientes é que têm que ser responsáveis para pressionar as empresas a parar de produzir venenos que são proibidos lá, são mandados para cá, depois eles voltam. Né? O resto, gente, é triste falar, mas vão ser só ações paliativas que a gente vai continuar fazendo, com resultados muito lentos e pouco eficientes. O buraco é mais embaixo mesmo, né? Bem mais embaixo. Bom, próxima pergunta vai perguntar sobre a carne como um superalimento, né? Ela pode ser relacionada à cultura fitness, por exemplo, né? A essa indústria da nutrição, da profissão e ao mercado do agronegócio, por exemplo, se a gente olhar para a carne como esse produto, como esse superalimento, como a gente aprende, né? Como senso comum vê a carne. A carne, a proteína animal, ela tem um mito de superalimento, realmente. E é bom lembrar que não só a carne, mas vários superalimentos que surgem cada dia, eles se apoiam em pelo menos 4 grandes estruturas. O gênero, porque são direcionados para as mulheres que querem, no caso da carne, emagrecer, porque é só proteína. A proteína emagrece e não engorda. Isso também serve para quia, serve para, né, qualquer alimento que vá produzir dieta e uma mulher magra, sedutora, então tem a ver com gênero. Tem a ver com nutricionismo, porque eles endossam a ideia de que a gente precisa de nutrientes, proteína, e não de uma dieta saudável, num contexto de vida saudável. Outra coisa, outro sistema social é o neoliberalismo, porque esses alimentos milagrosos são, antes de tudo, uma mercadoria rentável que suporta o consumismo. Você tem que se cuidar, não é o Estado. Né? O Estado não tem que fazer nada, são as empresas, as indústrias de alimentos, as indústrias de carne light, que vai ajudar você a ser saudável. E também serve para o outro velho sistema social, que é o capitalismo, né? Porque se você ficar bem nutrido e forte, você vai ser um bom trabalhador. Tem uma imagem bem interessante da anemia, porque é um brainstorm, tá? Um toró de ideias. Mas, por exemplo, o que é anemia? Anemia é uma falta de ferro, de presença, é uma certa fraqueza. Talvez, eu penso sempre, os antigos hindus tivessem essa anemia, e exatamente essa anemia, essa falta de encarnação do ferro, é que levou eles a desenvolver uma vida espiritual. Claro, hoje mudou a Índia, né? Mas por isso que eu penso que a proteína animal, o açúcar, o café, as drogas químicas, como os antidepressivos, são as drogas lícitas, aceitas para nos manter alertas e úteis para o capitalismo. A maconha, por exemplo, é uma droga que não funciona assim, ela te desconecta. Simbolicamente, é a droga da contracultura, né? Dos hippies, do movimento Rastafari, de minorias que questionam o sistema. Então, ela é questionada. Então, cuidado, não estou falando que o vegetarianismo nos deixa anêmicos e fracos, desconectados. Mas eu tenho claro que o vegetarianismo consciente, né, não o vegetarianismo à base de molho de tomate e macarrão branco, ele pode promover um tipo de pensamento que coloca em perigo as premissas do capitalismo. Porque ele começa questionando o sistema agroalimentar à base de carne. E ainda se a gente seguir, por exemplo, pensadores mais esotéricos ou mais espiritualistas como Rudolf Steiner, ele fala que a carne é responsável pelo dogmatismo, um tipo de fundamentalismo do senso comum. Bem interessante para a gente pensar essa outra racionalidade. Mas aí, né, a gente já está quase acabando, vamos ter que ir para outra pergunta. Né?
Mas, sim, Ai, Helena, a gente vai ter que fazer mais uma live, porque não vai dar tempo de te perguntar tudo aqui, né? Bom, vamos lá, é, que já estamos finalmente aqui. Então, em relação às famílias, né, que dependem ou que sobrevivem desse mercado, que sobrevivem economicamente ou de produção de carne ou de derivados, enfim, né? Como é que a gente pode pensar uma sociedade totalmente vegetariana ou totalmente vegana, que seria algo, a própria pessoa que fez a pergunta disse assim, pensamento quase utópico, acredito eu, né? Mas como é, seria a gente pensar, como inserir essas pessoas, né? O que fazer? A gente ouve muito sobre, é, o que fazer com esses animais, né? Eu já ouvi muitas vezes essa exato. pergunta. Bom, já que é uma utopia, eu adoro falar do impossível. Então, vamos falar. É utopia que nós vamos falar aqui, né? Então, a gente pode pensar, assim, pelo menos três tipos de famílias que dependem economicamente da carne. A família dos bilionários do agronegócio, que eles vão encontrar outra forma de explorar se não mudar o sistema. Então, pode sair o veganismo, que eles vão, né, sair, vir o veganismo, eles vão encontrar outra forma de exploração. Talvez não animal. Aí tem uma classe de produtores médios, né, que tem granjas de porco e frango, e que são atreladas ao agronegócio e vão se ferrar e falir, porque é sempre a classe média no Brasil que se ferra, né? Quer dizer, não é sempre ela, né? Os miseráveis já estão ferrados, né? Quando a gente pensa numa... Quem vai ser o próximo é sempre a classe média. Mas muitos também vão poder recomeçar, né, a servir essa elite do agronegócio. Agora, tem uma classe de pequenos agricultores, campesinos, pastoreiros em todo o mundo que criam para comer e que fornecem para pessoas que ainda sentem necessidade da proteína animal, que não têm aversão, que comem com equilíbrio. Então, eu acho melhor deixá-los em paz. Porque a gente não quer ser inquisitores do veganismo, certo? Já basta de inquisitores na nossa vida. Então, por trás dessa escolha do pequeno, há escolhas culturais bem complexas que a gente não pode ignorar. E a mudança do veganismo, que ela dá conta de assumir agora, gente, é contra a crueldade animal e contra o sistema carne, leite, ovos industrial. Com esse tipo eventual de origem familiar caipira, a gente não deve ter o foco nesse momento. Ainda mais porque eu acho que vão ser para lá, para essas propriedades que iriam os animais no processo de transição. Né? Você acha que a gente vai construir santuários para animais domésticos que vão ocupar áreas enormes? Não, não sei. Então a gente vai ter que vivenciar isso. Então, assim, já que é para vivenciar dessa maneira, seria mais ou menos isso, né? Pensar que a gente precisa focar na crueldade, no grande sistema. Né? Sim. A última pergunta, como eu te falei, ela é bem importante para nós que estamos estudando ecofeminismo, né? E pensamos por essa perspectiva de gênero, também o consumo de carne, né? E o consumo das proteínas feminilizadas, como fala a Carol Adams. Então, essa pergunta é de uma das integrantes do grupo de estudos também. E ela disse que ficou bastante pensativa ali no momento do teu podcast que tu fala sobre essas diferentes perspectivas feministas, né? Tem uma perspectiva que vai falar de uma ótica carnista, então que as mulheres deveriam comer carne também, tanto quanto os homens, para se igualarem a eles, né? E temos uma outra perspectiva, que é a perspectiva da Carol Adams, então, né? Que tem um alcance de uma discussão bem diferente. Então, ela diz, refletindo sobre as nossas escolhas dentro de uma sociedade que é machista e patriarcal, como nós já falamos aí ao longo da live de hoje, e levando em considerações essas análises da Carol Adams sobre o referente ausente, sobre retalhamento, objetificação e sexualização dos corpos femininos, como você enxerga as escolhas alimentares a partir dessas representações simbólicas e culturais que a autora traz? Né? Como você percebe as influências midiáticas que a Carol cita no livro? Ela está falando da política sexual da carne, né? E que, segundo ela, ao reforçar o consumo de carne, a gente reforça simbolicamente também as violências contra as mulheres. Então, o que tu pensa dessa perspectiva? Como é que tu vê essa questão, meu? Então, eu acho uma baita teoria, né? Super complexa, super estimulante para pensar o veganismo, o feminismo e o feminismo junto, né? Como teoria cultural, ela é impecável e por isso ela é muito respeitada. Mas como toda teoria, ela tem brechas desejáveis, né? Porque a gente
das ciências sociais entende que é nas brechas que vai surgindo novas teorias. As ciências sociais não teriam evoluído se não fossem as brechas que cada teoria, que não pretende abarcar tudo, deixa. Então, a teoria feminista da Carol Adams, por exemplo, não garante que, assumindo o vegetarianismo, a gente resolva a questão do patriarcado, do machismo. Né? Tem muitos indianos que seguem o vegetarianismo há séculos, por exemplo, sem resolver o machismo na Índia. Outra lacuna é que mesmo que a ideia de que as fêmeas são sempre escravizadas para produzir comida não explica o abate, a escravidão de animais machos e fêmeas nos zoológicos, na caça esportiva, nos laboratórios, ou seja, animais machos também são escravizados por seres humanos antropocentristas que acreditam que são superiores a outros reinos, independente do gênero. Mas eu respeito profundamente a Carol Adams porque ela faz uma teoria super dinâmica, super criativa, e eu endosso que a carne realmente remete simbolicamente ao masculino. Não sei bem se é o machismo, né? Mas eu também respeito, assim como eu vejo lacunas, na teoria da Val Plumwood, na Donna Haraway, na Catherine Paxton George, que vai falar, que critica esse absolutismo feminista vegetariano porque ele é elitista, é etnocêntrico, pode ser discriminatório, ele desconsidera as mulheres que estão vivendo em sociedades tradicionais ou mais pobres, nas quais o suplemento nutricional adequado, às vezes, está na base da proteína, né? Porque não existe certo e errado em teorias sociológicas e antropológicas. Então, não existe um bom sociólogo, a meu ver, que vá detonar uma teoria porque ela está errada. Agora, você pode dizer com qual delas tu te sintoniza e deseja assumir ou mesclar como quiser. No campo das ciências sociais, a gente não deseja uma teoria sem lacunas, que explique tudo e que acabe com todas as ciências sociais e as outras teorias anteriores. Foi nas lacunas do marxismo que a gente está discutindo o ecossocialismo, por exemplo. Isso é o vibrante das ciências sociais humanas. As lacunas de uma teoria permitem que novas surjam. E devagar a gente vai entender esse comportamento humano, que não tem teoria que explique tudo. Essa diversidade de visões só vai enriquecer, só vai complexificar essas ciências que não são estáticas e rígidas como as exatas. Né? Então, eu acho que o âmbito cultural é realmente o mais complexo para criar unanimidade, porque ele justamente trabalha com a diversidade de olhares humanos, que é maravilhosa, como a gente falou. E ele trabalha também com as nossas incoerências. Sim, somos ativistas, somos feministas, somos ambientalistas, cuidamos da saúde, mas somos incoerentes. Não rola um cigarrinho de vez em quando? Não rola o porre, a insensatez, os ciúmes? Não rola aquele corpo que trai a feminista que só sente prazer se for controlada por um homem? Não tem o desejo de usar um batom e esmalte vermelho cheio de chumbo e metal pesado para ser sedutora? Agora, é preciso dizer algo, né? Se você prestar bem atenção, no meu podcast, eu tentei dar uma dica para o movimento vegano, que o mais efetivo que vocês podem fazer é bater na tecla da dimensão ambiental e ética, da crueldade animal. Essas duas dimensões são inquestionáveis, não sobra para ninguém. São muito objetivas, afetam todos nós de forma mais ou menos igual. Agora, o âmbito cultural é o menos indicado para criar unanimidade ativista. Pensem sobre isso. Com certeza. Né? Bom, Elaine, essa questão a gente poderia fazer uma live só sobre ela, tá? Eu não vou me alongar, porque a gente combinou de 17h30 no máximo encerrar, né? A gente não pode deixar de pensar também quando Carol Adams escreveu esse livro, né? Faz mais de 30 anos. Ela escreveu ele, que depois foi traduzido aqui. Ele é bem datado em vários quesitos ali, mas acho que ele é bem potente para fazer a gente despertar para algumas relações ali que podem ser importantes. Para a gente, como tu bem falou, construir o nosso ativismo, o nosso feminismo, o nosso ecofeminismo, o nosso veganismo, enfim, o que seja. Elaine, eu queria te agradecer, então, mais uma vez, por ter topado participar. Todo mundo está comentando ali, maravilhosa. E realmente, né? Eu conheci a Elaine, eu e as meninas do coletivo conhecemos a Elaine pelo podcast. E eu te agradeço por me fazer conseguir pensar na alimentação nessas outras dimensões também. E mais do que isso, perceber que ela realmente tem muitas dimensões
que não é só política, que não é só econômica, né? Que ela também é afetiva, né? E quanto mais a gente ter consciência de todas essas dimensões, acho que melhor a gente consegue lidar com os nossos ativismos, né? Com o nosso feminismo, enfim. Então, Elaine, para finalizar, eu sei que tu está com um curso agora aberto, né? Que é o Comida, etc. Queria que tu falasse um pouco e convidasse também as pessoas como faz para se inscrever e tudo mais, só para a gente finalizar, então. Então, assim, o podcast foi um projeto, né, eu falo que é sair dos muros da universidade, né? Eu estou num processo de licença da universidade, um pouco cansada, e aí eu resolvi fazer o que eu gosto e só o que eu gosto. E aí eu fiz, durante a pandemia, né, eu tenho uma filha cineasta, e a gente começou a pensar, todas confinadas em casa, né? A gente não é a Fernanda Montenegro e a Fernanda Torres, mas a gente falou, vamos fazer alguma coisa. E saiu esse podcast, né, que é uma tentativa de muitos alunos falando, faz, Elaine, você fala de um jeito que é acessível, que tem... Eu acho que existe realmente as ciências sociais te dá realmente essa amplitude, mas a minha formação, que vai da saúde, passa pela agronomia, passou também pela antroposofia, passou, que é uma outra racionalidade alimentar, passou pelas ciências sociais, vai para a saúde pública, ela dá bastante dor de cabeça, como, por exemplo, onde entrar na universidade, que foi o grande dilema, mas ela dá realmente um olhar que eu acho que ele tem uma potência. E ele pode chegar, né, melhor. Eu tenho uma dificuldade com esses... Eu adoro escrever livro e artigo de 30 páginas, mas eu estou vendo que os alunos não conseguem mais ler. Então, foi feito podcast e ele teve uma repercussão positiva no sentido de pergunta, questionamento e tal. E aí eu fiz o intervalo, que a gente precisa preparar a segunda temporada, e a gente resolveu responder essas perguntas com um curso, que chama Comida, etc. Né? Esse nome, etc., vem do Ricardo Basbal, que é um artista plástico, que usa o termo artista, etc. Então, eu colei dele, no sentido de mostrar o quantas coisas que a comida pode fazer a gente pensar, né? Então, quem escutou está vendo aí que dá para pensar em muita coisa, quem escutou aqui hoje também, né? Então, é um curso que está aberto, né? Assim, quem entrar no meu podcast vai ver o Caminho das Pedras, mas é comidaetc.com, que é o site, bem fácil, para inscrição, para ver as condições também de inclusão, valores sociais, que tragam todas as pessoas para participar, né? Que acho que isso é um comprometimento que a gente tem que fazer nesse espaço que é democrático, ele tem que ser viável, ele tem que acontecer, ele tem que pagar, mas ele também tem que incluir, né? Então, essa é a ideia de fazer esses cursos. Espero que ele seja o primeiro, que eu tenha ânimo de fazer outros, mas que não sejam muitos online, porque eu não aguento mais ficar confinado, né? E a gente quer encontrar, a gente quer fazer o debate afetivo, a gente quer abraçar depois, a gente, né? Essa troca, ela não tem valor, né? E a gente está sentindo isso. Então, eu acho que essa é a ideia do curso, e depois começa a segunda temporada, e eu acho que vai ser com certeza, mais uns 6 meses de trabalho por aqui, né? Até repensar o meu caminho na universidade, que está em stand-by, como a gente fala, né? Mas eu agradeço também o espaço para fazer a divulgação e fico muito, né, feliz de conhecer, né, esse coletivo. Eu não sei, na verdade, se vocês também tinham uma ideia de fazer perguntas, porque você falou, né, a gente está ainda em 5h15. Mas, a gente já não sei ali, vamos ver se alguém mandou alguma coisa. Tem uma Pandora que está ali só acompanhando para ver se alguém ia mandar alguma questão. Chegaram algumas perguntas também do grupo depois, Elaine, que eu já tinha te mandado as perguntas ali, chegaram algumas outras. Também acho que eu posso abordar aqui, da Letícia Alves. Ela disse que amou o podcast, né? Gostou que tu destacou que é necessário desassociar o veganismo como salvação. Eu acho que isso é bem legal também, né? A gente vê em alguns veganos essa aura de superioridade, talvez, né? Já que cada um tem o seu contexto social bem demarcado para se alimentar ou não de carnes. Gostaria de ouvi-la sobre como elaborar uma militância que dialogue com as multiplicidades e seja inclusiva. Eu acho que tu já respondeu isso, né? E como fazer esse discurso ecofeminista
chegar ao centro e à quebrada de forma efetiva para causar mudanças sociais. Acho que a Elaine já respondeu de alguma forma isso, mas eu queria que tu falasse mais desse viés espiritualista mesmo, né? E dessa ideia de superioridade moral, de superioridade espiritual de uma pessoa que assume essa dieta. Uhum. Então, essa perspectiva, né? Acho que a gente falou no podcast de que realmente a gente, ao comer carne, a gente se torna, né, povos mais pacíficos, mais criativos, e os povos guerreiros não são os carnívoros, etc, etc. Eu acho que quem resolve um pouquinho isso, na verdade, é exatamente o conhecimento da antroposofia para mim, né? Primeiro porque a antroposofia fala o seguinte, uma questão que, né, a gente estaria num processo evolutivo, que também o hinduísmo fala isso, e que isso aqui é apenas um momento. Essa ideia evolucionista é uma ideia dessa cosmogênese de outras racionalidades alimentares, e que, então, nem todos estariam prontos para assumir o veganismo, o vegetarianismo, e que ele vai acontecer, mas que precisa de um tempo para que todo mundo possa chegar a essa perspectiva, porque ela implica realmente em fazer mudanças internas. Então, não é o veganismo que faria a gente ser melhor, mais consciente, mais puro, mas seria uma autoconsciência da nossa necessidade de considerar a alteridade, de considerar a natureza como parte indissolúvel desse desenvolvimento humano, que nos leva ao vegetarianismo, ao veganismo. É o contrário, né? Então, essa ideia, primeira, que é um movimento que vai acontecer e que vai precisar de tempo, não só porque ele mexeu com todas essas estruturas sociais, mas essas racionalidades vai precisar de tempo porque a gente evolui em momentos diferentes e não significa também que a gente é único, né, nesse platô. E o outro é que realmente não é o que entra pela boca, né? É o que nos faz melhores, mas é exatamente essa postura interna que precisa ser revista. Então, essa visão traria para a gente uma certa compreensão dos diferentes momentos que as pessoas vivem, assim como a gente está trabalhando, falou das nossas incoerências, né? Então, eu acho que essa visão espiritual que realmente, o que eu faço, né, na live, lá no podcast, de falar que o Hitler era vegetariano e que existem coletivos de extrema direita que são veganos, não é para dizer que o veganismo é isso, é para dizer, gente, a coisa é mais embaixo, né? Existe uma outra perspectiva, já que tu falou do lado espiritual, né, que o Steiner vai dizer que quando a gente estiver pronto para o veganismo, a gente não vai ter carências minerais, a gente não vai precisar de vitaminas B12, porque existe uma individualidade bioquímica que muda a partir também das nossas ações externas. Ou seja, a gente pode plasmar uma nova individualidade bioquímica, acho que isso é bem interessante, e ser saudável sendo vegano. Porque quando a gente ainda precisa da vitamina sintética, dos nutrientes sintéticos, talvez fosse um sinal de que a gente ainda não estaria pronto para ele. Eu não condeno esse uso, porque tem gente que tem aversão e total empatia e não está pronto, mas não vai conseguir comer carne. Então, usa o suplemento. Mas também essa ideia de que é um sinal de que você talvez tenha que fazer outros tipos de trabalho, e que isso implica também num trabalho espiritual, meditação, autoobservação, empatia, alteridade, que são as ações indissolúveis para um trabalho espiritual. Olhar para o próximo e para si próprio. E aí você vai poder encarar o veganismo sem suplemento. Acho essas ideias interessantes. Todas elas, vamos comprovar, não tem. São outras racionalidades. Cadê a pesquisa? Não estamos falando disso agora, né? Mas eu acho que elas fazem a gente pensar, por exemplo, no Steiner, a carne sendo uma maneira de endossar o dogmatismo, né? Quando o Trump me fala que a alimentação do americano comum é hambúrguer e batata frita, eu consigo entender essas falas, né? Mas elas são falas para trazer assim, uma certa complexidade para o tema. Não são falas que podem, não são teorias que podem ser explicadas a partir... Opa, tá caindo o mundo aqui. A partir de teoria, como a gente percebe as teorias sociológicas e outras dimensões. Mas eu gosto de pensar nelas, eu gosto de estar nesse âmbito de acolher outras racionalidades, outras teorias, e eu acho que no espiritual a gente pode ir por ali, né? Eu acho interessante pensar que esse não é
estamos no meio do caminho, já tem caminhos para seguir. E que isso implica mudanças alimentares. Sim, com certeza. Eu pensei agora, te ouvindo falar, nessa nova geração que está chegando, já com uma aversão completa à carne. E com uma outra. As crianças sempre foram mais sensíveis, né? Acho que tu já falou isso quando a gente estava conversando sobre introduzir nas escolas alguma discussão sobre isso. Mas eu vejo, assim, crianças muito pequenas que já vêm prontas, né? Elas não querem comer. E aí eu lembrei a história do javali. Eu queria que tu contasse. Então, a história do javali foi que a gente estava na fazenda dos meus pais e rolou lá que estava tendo javalis. E que era permitido, então, caçadores entrarem na propriedade para matar javali, porque eles estavam, né, matando gado, matando não sei o quê, num desequilíbrio lá. E eles entraram e mataram o javali. E esse javali passou e foi, então, ser cameado, como vocês falam aí. E aí o meu irmão brincou com uma criança, filha de um dos caçadores. Tu vai ser caçador também? Ele falou, não, eu vou cuidar do javali. Né? Eu acho que essa imagem é muito forte para a gente pensar o potencial das crianças, né, em ser uma mudança. Quando eu fui, por muito tempo, pouco tempo, nutricionista clínica, eu dizia que eu só tinha eu ficava tranquila quando as pessoas me falavam que eram veganas, no sentido de vegana mesmo, né? Ainda nem tinha toda essa possibilidade que tem os nutricionistas hoje de fazer ajustes de cardápio, que são muito mais efetivos e tal, mas quando eu vi que eu tenho que dizer para o outro o que ele tem que comer, eu saí fora dessa área, porque eu acho que a gente não é assim que faz nutrição. Para mim, fazer nutrição é você falar da qualidade de cada alimento e poder dar numa conversa, né, interagente, a construir junto uma dieta. Essa não é a visão da nutrição. Mas voltando lá, quando as pessoas diziam que eles tinham aversão à carne, ou quando eles faziam um trabalho espiritual, eu achava que estava bem, podia ficar tranquila. Agora, quando a pessoa falava que era vegano, porque a Gisele Bündchen também era, ou porque tinha, claro, estou fazendo alguma imagem, mas porque tinha algum modismo por trás, né? Sem um tipo de consciência, certamente a gente ia ter muito mais dificuldade de ser saudável, né? No veganismo. E essa é uma perspectiva que realmente implica em muitas questões, sabe? Tem uma coisa muito interessante para analisar, por exemplo, a antroposofia também, a nutrição antroposófica vai dizer o seguinte: uma criança até 3 anos não deve comer carne, né? Porque, mesmo que tu seja uma família carnívora, a gente não dá carne para uma criança até 3 anos. Por quê? Porque a antroposofia endossa a pedagogia Waldorf, que diz que a gente não deve acelerar o crescimento da criança. Uma criança só vai ser educada com 7 anos. A infância está muito acelerada. A necessidade que uma criança precisa de chegar devagar implica em ela não receber proteína que acelera rápido. Então, por exemplo, quando eu estava no consultório e eu ia propor a dieta para a família, eu perguntava antes, como é que tu pensa em educar a tua criança? Porque se tu pensa em educar a tua criança para entrar numa escola e ser alfabetizada com 5 anos, com 16 ela fazer vestibular e com 21 ela ter o primeiro milhão, que essa, né, a ideia, assim, estou fazendo um exagero, mas uma imagem, essa criança não vai poder receber uma dieta à base de plantas, ela vai ter que comer uma dieta cheia de proteína. Então, tu vê quantas coisas tem para pensar nessa proteína, o modo que tu é, o modo que tu pensa, né? Mas, voltando à antroposofia, ela não fala que tu é o que tu come. Ela fala que se tu estiver preparada ou preparado para uma alimentação a partir da tua consciência de si próprio, tu pode comer o que quiser. Tu vai optar por uma dieta saudável. Tu é o que tu come quando tu está inconsciente totalmente da tua ação humana e o que tu come vai te influenciar. Ou seja, se tu te trabalha conscientemente, tu pode comer o que quiser, mas tu vai ter uma escolha alimentar sadia, certamente. Então, não é que tu é o que tu come, isso é muito simplista. Tu é o que tu come quando tu não faz um trabalho interior para ser efetivamente um humano, né? E tá difícil ser humano, né? Tá bem difícil no momento. Então, a alimentação... Exatamente. A alimentação
vegetariana, a alimentação à base de plantas, a alimentação orgânica, onde você vai consumir a natureza com a qual tu quer se religar. Porque o que a gente faz quando come uma dieta à base de plantas é se reconectar com a nossa própria natureza que está aqui, mineral, no osso, vegetal na nossa vitalidade, animal no nosso instinto, né? É isso que a gente faz quando come uma alimentação à base de plantas. Quando a gente come veneno, plástico, a gente desconecta da nossa essência humana, não tem como perceber a importância da natureza e sai aí, detonando. Então, voltando, quando o Le Breton fala, como é que a gente se reconecta? Ele fala, desliga os celulares, desliga isso aqui. Isso é resistência. Silencia, quer dizer, volta para ti próprio e come bem, porque o Steiner dizia aqui, o maior empecilho para uma autopercepção é o que tu come. Então, se a gente está comendo o que a gente está comendo, talvez isso seja um grande contribuinte desse momento também, né? Então é isso. Acho que essa é a parte espiritual, que tem muita coisa, mas foge da ciência. Sim. Já que estamos no segundo tempo aqui, né? Obrigada pelas tuas palavras finais. Acho que não poderíamos encerrar de melhor forma, né? Acho que não é à toa que as pessoas acabam se tornando veganas ou vegetarianas a partir de outros processos na sua vida, né? Processo de assumir um slow food, de ter mais tempo para si, mais tempo para se olhar, para olhar para o entorno. E a gente sabe que o capitalismo, ele está cada vez mais nos colocando ali, né? Para não ver nada além do trabalhe e não reclame, né? Então, achei excelente as tuas considerações finais. Vou te agradecer mais uma vez imensamente em nome do coletivo. A Elaine, para quem não sabe, é uma das divas da Pandora, tá, Elaine? Tu já ganhou esse título. Que delícia. A gente ama o teu podcast, a gente sempre coloca nos grupos de estudos o teu podcast para espalhar a palavra, como a gente brinca, né? Vamos espalhar a palavra da Elaine por aí. Então, só te agradecer imensamente pela generosidade de estar aqui conosco, né? E espero que a gente possa seguir aí juntas, né, nessa luta que não termina. A guerra, nós não vamos ver o final, né? Como a gente conversou, mas é muito bom saber que a gente está lutando ao lado de pessoas como tu. Então, me parece que me dá segurança que eu estou do lado certo, né? Da trincheira. Então, seguimos com o otimismo. Exatamente. Pode falar. Otimismo nas ações, pessimista no pensamento, otimista nas ações. Vamos lá, né? Obrigada, gente. Uma boa tarde. Agradeço a todo mundo que entrou, que falou, que mandou corações. É sempre um incentivo para o trabalho também. E um beijo, Pâmela. Foi um prazer estar aqui. Tá bem? Um beijo, Elaine. Até. Até mais.